Saúde a todos com a paz do Senhor, aqui quem vos fala é o irmão Anderson, estamos aqui no canal Estudando a Bíblia. Nós terminamos uma série apologética a respeito de algumas doutrinas adventistas, refutando-as conforme aquilo que a Bíblia nos ensina, E hoje eu quero começar uma nova série, dessa vez com o catolicismo romano, Catolicismo romano. Lembrando já a quem nos ouve e a quem nos assiste, que nossa intenção aqui não é fincar uma igreja verdadeira, não é afirmar que a igreja que eu pertenço é melhor do que a outra, ou que minha religião é melhor do que as outras, não. Meu ponto de vista é que Deus e a sua palavra estão acima de qualquer igreja e religião. A salvação ela não é um monopólio de um grupo, de uma organização ou de uma igreja. A salvação ela é Cristo, independentemente de qual igreja você pertence. Mas se você obedece fielmente a esta palavra, a salvação está em Cristo. Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 10, ele fala que a salvação não está longe de nós, mas se com a nossa boca confessarmos e em nosso coração crermos que Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, seremos salvos. Então, obedecendo essas escrituras e crendo em Cristo, o homem pode alcançar a salvação. Então, minha intenção não é afirmar que uma religião é verdadeira e outra é falsa, nem que minha igreja é melhor do que as outras, mas a minha intenção é unicamente usar a palavra de Deus para refutar heresias e para proclamar e pregar a sua palavra e expandir o seu reino sobre esta terra. Então vamos começar hoje. Eu quero trazer apenas um resumo histórico e desde já falando em palavra de Deus, tradição, organização, uma diferença entre protestantes e católicos, por exemplo, que não é a única diferença, mas eu diria que talvez a principal ou uma das principais, está no sentido em que o catolicismo ele não tem como palavra de Deus unicamente a Bíblia. O catolicismo também observa as tradições como palavras de Deus. Isso inclui, se não me engano, 21 concílios ecumênicos da Igreja Católica, tidos como inspirados e divinos, de onde surgiram as suas doutrinas, o qual nós vamos tratar ao longo de alguns vídeos. Então, não é só apenas a Bíblia que o catolicismo observa como palavra de Deus, mas também a tradição. Os protestantes são diferentes. Nós não observamos a tradição em si, mas as escrituras. Somente elas. Isso está nos 5 pináculos da Reforma Protestante, lá no ano de 1517 e posteriormente com os 3 grandes reformadores, Lutero, Calvino e Zwinglio, que é sola escritura. Os 5 pontos do protestantismo, que é sola gratia, sola fide, soli Deo gloria, soli Christus e sola escritura, que afirma que somente a escritura. Se há alguma coisa na tradição ou nos concílios ecumênicos da qual a igreja protestante observa 4, os principais protestantes, seriam os 4 primeiros concílios, se nós observamos ou se há algo na tradição que nós observamos é porque consideramos que está dentro das escrituras. Então, a diferença básica. Mas vamos lá, um vídeo introdutório, hoje. Eu quero mais ou menos mostrar o que nós vamos falar em alguns vídeos e um resumo. A Igreja Católica Romana, ela afirma que sua fundação é no ano 33, quando Jesus Cristo ele ressuscita. Ali a Igreja Católica tem como seu fundador o Senhor Jesus Cristo, e ela afirma que foi no ano 33 a sua fundação. Então, ela tem como seu fundador, como já falei, a Jesus Cristo, e vem os anos posteriores, Antigamente não existia igreja protestante, a reforma protestante aconteceu no ano de 1517. Era simplesmente só a igreja católica. Dali nós temos, após a ressurreição de Cristo, nós temos, quando ele vai assunto ao céu, ele sobe ao céu e fica os discípulos, dos discípulos vêm os pais da igreja,
dos pais da igreja vem o escolasticismo, por exemplo, e vem toda a sucessão de cristãos, né? Até chegarmos ao que temos hoje. A Igreja Católica, ela ao longo dos tempos, ela foi adotando alguns dogmas, algumas doutrinas, dos quais, na nossa visão bíblica, não condiz com aquilo que as Escrituras nos ensinam. Mas vou deixar isso para falarmos em outros vídeos. Eu quero apenas dar um resumo que nós vamos falar posteriormente em alguns vídeos no canal. Por exemplo, nós vamos falar, o próximo vídeo que eu pretendo fazer são as causas da decadência, né, da igreja, depois as raízes do papado, né, e da veneração a Maria e aos santos católicos, dada ali em João Damasceno, né, que propõe essa ideia de veneração das imagens, das esculturas, que acabam tornando-se uma adoração, uma idolatria, né? Depois, no ano 1054, né, depois nós vamos falar sobre o cisma do Oriente e do Ocidente, quando a Igreja Ortodoxa Grega separa-se da Igreja Católica do Ocidente. Depois nós vamos falar sobre a paganização, alguns ritos pagãos entrando dentro do culto católico, onde transforma o culto mais em uma questão ritualística do que realmente um culto de adoração a Deus. Depois nós vamos falar sobre algumas doutrinas, né? Algumas doutrinas adotadas pelo catolicismo, como por exemplo, a doutrina de que Pedro é o fundamento da igreja, que Pedro foi o primeiro papa, né? A interpretação errônea que se tem de Mateus capítulo 18, versículo 16, se não me engano agora, né? Nós vamos falar sobre isso, sobre a questão de Pedro. Será que Pedro realmente foi o primeiro papa? Será que Pedro é o fundamento da igreja? Isso inclui outra questão, como por exemplo, como dizia Cipriano, e hoje ainda se afirma, alguns católicos ainda afirmam, dizendo que fora da igreja católica não pode existir salvação, como se a igreja tivesse um monopólio de escolher quem é salvo e quem não é, baseado na afirmação de Pedro, né? O que desligares será desligado, o que ligares será ligado. Vamos ver também se isso é verídico ou não. Por exemplo, também a doutrina do purgatório, onde o catolicismo afirma existir um estado intermediário para purgar os pecados. Quando as pessoas morrem, vão para o purgatório, né? As pessoas que não foram bons o suficientes para entrar no céu vão para o purgatório, para seus pecados serem purgados com o fogo do purgatório. Vamos ver também se isso tem aprovação bíblica. Oração pelos mortos, né? As missas, o dar esmolas ou fazer boas obras, né? Vamos ver também se isso é fundamental para a salvação, né? A tradição. Vamos também falar sobre a posição de Maria, a posição de destaque que Maria tem na Igreja Católica, né? Também vamos falar sobre a transubstituição, né? Que é a ceia do catolicismo, onde se afirma que literalmente o corpo de Jesus, o pão, aliás, dado na ceia do catolicismo, transforma-se literalmente no corpo de Cristo, e o vinho transforma-se literalmente no sangue de Cristo. Vamos também falar sobre isso. E por último, vamos fechar com os livros apócrifos, né? Que foram adicionados definitivamente à Igreja Católica no Concílio de Trento, no ano de 1546, por ocasião da Contra-Reforma. Então é isso que vamos falar, né? O resumo histórico da Igreja Católica se dá nisso, a fundação, seu fundador, o início, né? Não temos tanto tempo para estar avançando sobre essas questões, né? Mas é mais ou menos isso que vamos tratar ao longo de alguns vídeos. Doutrinas é uma forma breve e objetiva, né? Para não ficar tão longos os vídeos. É disso que nós vamos tratar. Então, que Deus abençoe a todos. Lembrando, não é minha intenção ofender a fé de ninguém, nem muito menos afirmar quem está certo ou quem está errado. Para mim, quem está certo são as Escrituras Sagradas. As Escrituras estão corretas, então vamos ver diante das Escrituras se tais doutrinas ou tais fundamentos que o catolicismo romano emprega ou prega, se estão corretos ou não. Que Deus abençoe a todos em nome de Cristo Jesus. Amém.